Oi, gente. É, Eu sou a Gabriela. Eu vim falar sobre a técnica de card sorte. Eu queria agradecer primeiramente o convite, por ter a oportunidade de explanar sobre o assunto e falar para vocês como que é a ferramenta, como que eu utilizei, quais são os benefícios. Eu espero que seja enriquecedor. Se alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar, fiquem à vontade para fazer perguntas. E vamos lá. Eu sou a Gabriela Arouque, eu sou mestre em design pela UFAM, pela Universidade Federal do Amazonas, em 2019. Eu também me formei, me graduei em design, também pela UFAM, e os meus interesses são relacionados a pesquisas aplicadas a UX e UI, a design de interação, usabilidade, design centrado no usuário. Quem quiser entrar em contato comigo para fazer alguma pergunta, para a gente trocar uma ideia, esses são o meu e-mail, meu LinkedIn e o meu portfólio, para quem quiser dar uma olhada também. E eu estou aqui à disposição de vocês para que vocês tiverem aí dúvidas ou trocar qualquer ideia. Então, a gente vai falar agora sobre o que é essa ferramenta, quando eu posso usar e por que eu posso usar essa ferramenta. A primeira coisa é o seguinte: o que é o card sort? O card sort, ele é uma técnica utilizada para descobrir o modelo mental do usuário no espaço de informação. Ele verifica a diferença pelo qual os usuários entendem o sistema. O sistema seja teu site, teu aplicativo, tua plataforma. Quando é que eu devo usar essa ferramenta? Ela é muito utilizada na etapa de arquitetura de informação e estruturação do teu projeto digital. E por que eu devo usar o card sort? Para entender como os teus usuários categorizam o conteúdo a ser apresentado no teu sistema. Ele é de custo relativamente baixo e de fácil aplicação. Os objetivos para a aplicação do card sort é perceber como cada perfil de usuário pode acessar um determinado conteúdo, perceber também as diferenças de usuários, como que eles agrupam esses conteúdos, identificar a terminologia mais fácil para ser compreendida pelo teu usuário final, perceber as diferenças, como os diferentes públicos-alvos categorizam esse tipo de conteúdo. Ele identifica também os itens de difícil classificação e também identifica as informações que possam pertencer a um determinado, a mais de um grupo da tua sessão, né? A gente vai falar sobre sessões, quantidade de pessoas nessas sessões mais para frente. Como é que o card sort ele funciona? Primeiro, você escreve em vários papéis um conjunto de conteúdos e funcionalidades que vão estar presentes no teu site. Em seguida, você entrega esses cards, né, esses cartões, aos participantes e pede para que teus participantes ordenem esses papéis, criando grupos por similaridade. Como é que isso vai funcionar? Eu trouxe um exemplo aqui só para a gente ter noção de como que isso é feito. Primeiro, você entrega os cartões com as funcionalidades. As funcionalidades seriam as funções, os conteúdos que o teu site tem. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, no Facebook. No Facebook, a gente tem foto de perfil, configuração, central de ajuda e etc. Você entrega esses cartões para o teu usuário, para os teus usuários, né, dependendo do tipo de sessão. E aí você fala assim para eles, eu quero que você agrupe estes cartões, esses conteúdos, de acordo com a similaridade deles. Por exemplo, foto de perfil, capa de perfil e biografia, eu posso considerar isso similar. Eu acho que esses cartões eles têm relação entre si. Então eu vou agrupar esses cartões aqui nesse cantinho. Central de ajuda e comunidade de ajuda. Eu também acho que esses assuntos, esses conteúdos têm relação entre si. O que eu faço? Eu agrupo em outro monte.
E aí você vai criando esses grupos sucessivamente. Só que não é só isso. Você tem tipos de card sort. E aí, nesses tipos de card sort, você vai delimitar o que o teu usuário vai fazer e o que tu vai fazer. Por exemplo, a gente tem dentro do card sorting o card sorting aberto, o fechado e o híbrido. Cada tipo de card sorting, ele vai... como é que eu posso explicar? Ele vai Meu Deus, eu esqueci a palavra, gente. Vai te trazer algum Ele vai sanar, resultado? ele vai sanar uma necessidade dependendo do teu tipo de projeto. O aberto, como é que ele faz? Ele solicita que os usuários agrupem os cartões com o conteúdo e a funcionalidade, e o teu usuário vai colocar o rótulo de cada agrupamento. No fechado, o usuário deve colocar os cartões de conteúdo e funcionalidade nas categorias que já vão ser pré-estabelecidas pelo pesquisador, pelo dono do projeto, para quem está fazendo esse projeto. O híbrido, ele começa com uma classificação de cards fechados, mas ele permite que o teu participante crie categorias que possam estar faltando nesse baralho de cards que tu tem, que tu entregou para ele. E aí, a maneira que ele vai criando essas novas categorias, ele vai rotulando com o que achar melhor. Como é que funciona isso, Gabi? É o seguinte. Eu fiz aqui, eu tentei deixar o mais literal possível para vocês entenderem como isso funciona. No card sort aberto, você vai classificar o teu conteúdo, os teus conteúdos e funcionalidades, num tipo de post-it ou cartão de uma diferente cor. Você coloca lá, comunidade de ajuda, capa de perfil, central de ajuda, isso e aquilo. E aí, você vai fazer o seguinte, tu pede para o teu usuário agrupar essas funcionalidades que ele acha que tem relação entre si. Então, ele acha que comunidade de ajuda e central de ajuda são a mesma coisa, participam desse mesmo grupinho. E ele vai lá e ele agrupa. Só que, além do teu usuário agrupar essas funcionalidades, ele vai rotular as categorias de cada grupo que ele criou. Então, se ele acha que comunidade de ajuda e central de ajuda, o rótulo que mais se aproxima dessas duas funcionalidades seja ajuda, ele vai e coloca aqui, ajuda. Você vai entregar esses cartões para ele sem nenhum rótulo escrito. Ele que vai classificar quais são essas categorias, qual é o nome que ele tem que dar para esse grupo. A mesma coisa acontece em outro grupo que ele criar. Então, foto de perfil, biografia e capa de perfil. Que nome que eu posso dar? Ele vai pensar, né? Que nome eu posso dar para esse grupo? Eu acho que meu perfil é o que mais se adequa. Ele vai lá e coloca meu perfil. Ele mesmo, o card sort aberto, ele dá uma liberdade maior para o teu usuário para ele fazer esses agrupamentos e colocar o nome que ele achar que faz sentido para ele. O lance do card sort, a ideia principal, é você descobrir um modelo mental e qual tipo de estrutura o teu usuário vai criar. Então, ele te auxilia na construção do teu site através desses agrupamentos. A finalidade dele é saber mais ou menos como que a tua estrutura do teu site vai estar feita para poder fazer com que ele consiga completar as tarefas que ele tem que fazer no teu site. É basicamente isso. No card sort fechado já é diferente. Ele já não traz essa liberdade para o teu usuário. A única coisa que ele tem que fazer é colocar os conteúdos e as funcionalidades que são esses cards aqui debaixo dessas categorias que já foram estabelecidas por você. Então, quem estabelece a categoria, quem dá o nome do grupo, são os pesquisadores, as pessoas que estão criando esse site. O usuário não vai rotular nenhuma categoria. Ele só vai pegar as cards que tem aqui de funcionalidade e colocar debaixo desses que já estão estabelecidos. Beleza? Gabi, a gente tem uma pergunta aqui da Aluna Paixão. Ela está perguntando se esse método é feito geralmente com quantos usuários? Tá. Olha, geralmente os autores
pedem para que sejam realizados, depende da sessão. Eu ia falar um pouco mais lá na frente, mas vou logo responder. É de 7 a 10 usuários se for sessão individual. Isso quer dizer que em cada sessão você vai aplicar o card sort. Então, se eu aplicar contigo, eu vou aplicar uma sessão de card sort contigo. Se eu for aplicar com a Bárbara, aplico a mesma sessão que eu apliquei com você, eu tenho que aplicar com ela. Então, tu vai aplicar essa sessão 7, 8, 10 vezes, dependendo da quantidade. Entendi. Se for uma sessão em grupo, 15 pessoas, 5 grupos de 3. Então, mas eu vou explicar mais lá na frente, assim, para ficar mais amarradinho. Perfeito. Tá. Ela vai chegar nessa etapa explicando também, né, Gabi, do que é sessão, que são os usuários, Sim. quantos são. Sim, vou chegar. Tá, o card sort fechado, você estabelece as categorias. A única coisa que o teu usuário precisa fazer é pegar as funcionalidades e colocar debaixo dessas categorias que já foram criadas por você. O híbrido é o seguinte, ele começa como um card sort fechado, mas ele dá a liberdade do teu usuário criar uma nova categoria. Enquanto o fechado, o usuário não pode criar categoria, o híbrido, ele já pode. Então, você entrega a tabela já com as categorias aqui estabelecidas, o teu usuário vai pegar o conteúdo ou funcionalidade e colocar debaixo dessas categorias, mas se ele achar que foto de perfil não se encaixa em meu perfil, ele cria uma nova categoria. Ele tem essa liberdade. E aí, ao criar essa nova categoria, que é o papelzinho aqui cinza, ele rotula da maneira como ele achar necessário. Então, ele já tem uma seção já meio que pré-estabelecida, mas ele pode criar uma nova categoria. Aqui, ó, a seleção de participantes. As sessões individuais, os autores pedem que sejam de 7 a 10 participantes, isso é considerado uma boa amostra. A amostra, a gente sabe que são pequenos grupos do teu público-alvo que você precisa coletar para fazer esses testes, para aplicar essas ferramentas, essas técnicas de pesquisa. E em sessões em grupo, eles pedem uma seleção de 15 participantes distribuídos em grupos de 5. Então, 5 grupos, 3 pessoas em cada grupo. É importante a gente falar também que essas pessoas, elas precisam ser escolhidas, elas precisam ser o teu público-alvo, o teu usuário final. Não adianta a gente pedir para a mãe fazer, pedir para o irmão fazer, porque ele não vai te dar o resultado que você quer. Ou não é, a não ser que a tua mãe seja o teu público-alvo, mas é mais indicado você pegar uma maior quantidade de pessoas e que elas tenham a característica do público que tu quer atingir. Então, há autores também que falam que as sessões em grupo são mais enriquecedoras de informação, porque enquanto as pessoas estão realizando a tarefa que você pediu para cada grupo, você vai analisando o que essas pessoas, você vai observando o que essas pessoas estão falando enquanto estão realizando a tarefa de card sort. Então fica mais interessante, elas conseguem se comunicar melhor, elas se questionam e você só vai anotando tudo que elas estão falando. Mas isso depende do número de pessoas que você conseguiu coletar, isso depende do projeto, do teu projeto, o que é melhor para ti, uma sessão individual, uma sessão em grupo. No meu caso, na minha dissertação, como eu não tive acesso, para quem não sabe, eu criei um aplicativo para pessoas com gagueira e eu não tive tanto acesso assim aqui em Manaus. Então, a forma como eu tive de alcançar essas pessoas foi fazendo um card sort online, remoto. E aí eu consegui atingir um número maior do meu público-alvo. Então, eu não podia fazer sessões em grupo, eu não podia estar presente. Então, foram sessões individuais, e aí eu tive que analisar de um por um. Mas eu tive uma ajuda de um software que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Gabi, tem uma pergunta aqui da Stephanie Guedes. Então, sessões individuais é feito uma pessoa por vez.
E em grupo, são todos juntos ao mesmo tempo? Isso. São todos juntos ao mesmo tempo. Basicamente, né? É. Caso necessário, pode realizar mais uma sessão? Pode. Olha, interessante essa pergunta, inclusive. Você pode realizar uma sessão piloto. Se você quer saber se o teste vai sair legal, se as pessoas, se a maneira como você está explicando, as pessoas estão entendendo, você pode fazer uma sessão piloto. É até recomendado você fazer uma sessão piloto, principalmente quando o teu teste é remoto, porque você não vai estar lá na hora para explicar qualquer dúvida que tiver em relação ao teste. Então, é recomendado que sejam feitos testes piloto do card sorting. Mas também, além do teste piloto, você pode também fazer uma sessão de card sorting aberto, só para ter uma visão geral de como que os participantes enxergam a estrutura do teu site, ou aplicativo, ou qualquer plataforma que seja. E depois você faz uma sessão fechada, porque aí você já tem os grupos, as categorias que você coletou na sessão aberta, e a sessão fechada seria algo para validar, para confirmar aquilo que já foi feito antes, entendeu? Você pode fazer quantas, lógico, se você tiver tempo para fazer isso também, mas é recomendado também você fazer uma aberta e uma fechada só para validar os teus resultados. Também é bastante enriquecedor. Eu acredito que com esse processo a gente consegue até ver a forma com que as pessoas chamam aquela categoria, né? Como elas nomeiam aquilo, porque eu tive uma experiência que a minha pesquisa de mestrado foi relacionado a um tema bem regional, né? Daqui do Amazonas, que foi relacionado a embarcações regionais, e a forma com que as pessoas chamavam, por exemplo, a partida de uma viagem, né? O início de uma viagem, eles chamavam de saída, não te chamavam de embarque. Então, assim, vários termos que são comuns, jargões, né, que são comuns para o meu público, não eram comuns para mim. Então, uma pesquisa dessa, ela te traz essa visão que você pode estar utilizando também palavras que talvez não sejam compreensíveis para o teu usuário final, né? E essa ferramenta te traz essa visão também. O card sorting também serve para você ter ideia da terminologia das coisas, porque imagina, teu usuário entra no teu site e ele não sabe de nada e ele precisa completar uma tarefa lá. Então, ele tem que saber onde que ele vai clicar, os tipos de conteúdo que ele vai ter. Então, é uma coisa que tu não vai estar do lado dele para falar assim, olha, tu vai, entra aqui, faz aqui, esse é o caminho. Então, quanto mais simples e quanto mais compreensivo for essa tarefa para ele, é muito melhor. Ele se sente satisfeito, a gente fala sobre a experiência do usuário, então isso envolve muita coisa. Eu gosto muito do CardSource porque ele te ajuda pra caramba assim, a ter uma visão de como seria a estrutura da tua plataforma, né? Muito útil. Para mim, assim, muito. E ajuda também a gente a sair de um achismo, assim, sabe? A gente às vezes pensa, é óbvio que essa situação, essa categoria que vai ficar dentro desse conjunto, desse agrupamento. Total. E depois que a gente vê que não é assim que as pessoas pensam, tá errado. Sim, e se tivesse executado no meio do achismo, você ia ter que refazer tudo basicamente. Então. Sim. E assim, no meu caso, eu fiz um card sorte fechado, foi híbrido, na verdade. Porque eu tive que analisar, eu apliquei um método de análise de conteúdo, que é lá da área de humanas, mas muito útil também. E eu fui analisar os grupos de Facebook de pessoas gagas. Então, quando eu fui analisar o que eles postavam, o que eles falavam, quais eram as suas frustrações, eu consegui fazer um card sorte fechado porque eu tive uma ideia do que eles falavam, quais eram os conteúdos que eles tinham mais interesse. Mas eu também deixei aberto para eles criarem uma categoria e colocarem os conteúdos que eles acharem que se encaixavam naquela categoria. Então, eu dei essa liberdade para eles também. Por isso que eu falo que depende do seu projeto. Depende de quais são as respostas que tu quer com o card sorte.
e da base de conhecimento que você tem também, né? Porque no teu caso houve um preparo antes, houve uma coleta de dados antes de você aplicar o card sorting para que você construísse todas as suas Sim, categorias, né? sim. Então, assim, agora vamos falar da seleção de conteúdo. Para você começar a aplicar o card sorting, você tem que preparar. Você tem que preparar suas cartas, você tem que preparar a galera que tu vai chamar para participar da sessão. Então, o que você precisa fazer primeiro é criar uma lista de tópicos de conteúdo, né, que vão estar no teu site. Listar esses tópicos de conteúdo, dos tipos de informação que você quer ter no teu site, provavelmente, né? Você tem que ter em mente também sempre quais são os conteúdos mais acessados ou mais desejados por essas pessoas. E uma dica que eu dou é, se esse site já existe, você você tem que listar apenas os conteúdos que são mais importantes para esse site. Porque o tamanho da lista, dessa lista que você vai entregar para eles, desses cards, ele tem que ser manipulado. Se você coloca muitos itens, a tarefa ela se torna intimidadora. Isso aconteceu comigo. Quando eu apliquei o card sort, eu apliquei o card sort 2 vezes. A primeira vez, eu coloquei tanta coisa na minha lista, tanta coisa de funcionalidade de conteúdo, que não, eles ficaram intimidados, eles não sabiam como fazer, onde colocar. Então, na segunda vez que eu apliquei, eu reduzi um pouco esses itens, e aí foi muito mais fluido. Eles conseguiram entender, eles começaram a ter o modelo mental já estava mais que estruturado e eles conseguiram não ficar tão intimidados assim. Então você tem que dosar, você tem que medir o que você quer ter de resultado e quais são os itens que você vai colocar. Essa parte é muito importante, porque é isso que vai te trazer o resultado. E também ficar atento com os termos que você usa na lista, nessas listas, para ficar mais compreensível para eles. Então, tem card sort que a gente pode colocar, por exemplo, o título da minha funcionalidade e fazer uma breve descrição. Não vai entregar para ele, né, o que é aquela funcionalidade, mas só para ele ter uma ideia. Tem gente que coloca foto. Então, para ele ter mais ou menos uma base do que ele está lidando. Na elaboração dos cartões, depois de você fazer essa lista de tópicos, você vai elaborar os cartões. Como é que isso funciona? Eu trouxe até post-it aqui para dar uma ajuda. Você vai criar, dependendo do seu card sorting, obviamente, você cria essa lista com os tópicos e os conteúdos para colocar nos cartões. O cartão com o nome do grupo de categoria, ele deve ser de uma cor diferente do conteúdo e da funcionalidade. Porque isso ajuda na hora de estruturar, isso ajuda na hora da sessão. Então, por exemplo, eu vou colocar o post-it amarelo para o nome de grupo e categoria. Lembra que eu falei que vocês iam ter que os usuários teriam que rotular os grupinhos que eles iam fazer? Então, ele coloca num card de cor diferente. Para funcionalidade ou conteúdo, eu coloco no card de cor diferente. Então, fica categoria e funcionalidade. Categoria seria o nome do grupo e as funcionalidades vêm embaixo dele. Isso facilita na hora da dinâmica, da estrutura, eles começam a se situar na dinâmica. Aí, como eu acabei falando no slide anterior, os cartões eles podem ter uma breve descrição e uma imagem no verso, se achar necessário para a compreensão do teu usuário. Mas é importante que há essa diferença de cor para ser fácil para você analisar depois e para eles na hora de participar da sessão. Aí a gente vem, depois que você já elaborou, já listou os teus itens, já pegou os teus cards, colocou toda a informação que tinha que colocar, acontece o card sort e você tem que instruir e conduzir os teus participantes. Então, aqui eu vou dar algumas dicas
de como você deve se portar na hora da sessão. Gabi, Oi. desculpa, porque a gente tem uma outra pergunta aqui da Jéssica. Pode. Se for interessante ter vários cards, né? Você comentou mais cedo que para a gente não utilizar muitos cards de conteúdo dentro do card sorting, porque isso pode amedrontar o usuário quando ele for realizar essa técnica. Mas e se for necessário ter vários cards? Podem ser feitas 2 sessões para o mesmo projeto? E aí, considerando, né, que como vai ter o resultado da primeira, essa segunda sessão já utilizando os agrupamentos que os usuários rotularam anteriormente. Aí ela continua. Isso pode ajudar a não ficar tão intimidador ou pode ser um pouco assertivo quanto ao processo de definição dos grupos? Olha, eu indico que faça uma sessão. Eu indico que você reduza, assim, reduza o número de cards. Por exemplo, no meu, eu coloquei, eu acho que deram 40 cartões de funcionalidade para 16 grupos, que o meu foi fechado, né? Foi híbrido, fechado. Mas assim, eu recomendo que sejam uma sessão e que você analise bem, estude bem quais são as funções que você quer extrair dessa sessão. Até por conta do resultado do dendrograma, que é um tipo de resultado que está lá para o final, que eu vou falar para vocês, fica mais fácil de analisar os dados que vocês vão ter. Eu acho que vai dar uma... Eu acho que é importante a gente trazer um pouco de um contexto projetual, que geralmente quando a gente está aplicando essas técnicas, a gente já tem um objetivo bem definido do que a gente está procurando. Então, dificilmente é uma situação que eu não sei de nada e vou aplicar aqui para tentar descobrir alguma coisa. Até porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. É importante que quando você vai aplicar essa técnica ou qualquer outra técnica de etapa projetual, você tenha consciência disso, de que vai ter um objetivo ali muito bem definido e que você quer esclarecer aquilo. Você está fazendo isso para esclarecer alguma coisa com o usuário. Sim. Não é que você vai fazer uma sessão de card sorting sem ter embasamento algum. Achei que essas categorias são úteis e vou colocar. Não, você tem que fazer toda uma pesquisa, ver quais são os assuntos que são relevantes, quais são os conteúdos, o que o teu site quer fornecer para o teu usuário, qual é a necessidade do teu usuário. Então, isso tem que estar bem ponderado. No meu caso, eu tive que usar uma outra metodologia que não é nem de design, para poder ter noção do que eles falavam, quais eram os interesses, do que eles compartilhavam. E desse método que eu apliquei, eu extraí quais eram os conteúdos que eu tinha que ter nessa plataforma. Então, não é uma coisa que a gente vai tirar da nossa cabeça e vou colocar tudo que é tipo de funcionalidade que eu acho que tem que ter. Eu acho até importante, Gabi, a gente comentar que quando você iniciou a ideia do seu projeto, você iniciou com uma intenção e depois da tua pesquisa, de todo o teu desenvolvimento, você acabou vendo que aquela tua ideia talvez não fosse ser possível de ser aplicada. Então, teve Sim. que remodelar o projeto para adaptar às necessidades que ela observou, né? As reais necessidades ali. Sim, a gente tem uma mania, né, de pensar no problema e já gerar a solução na nossa cabeça e falar assim, não, o usuário vai enxergar desse jeito. E no final das contas, é por isso que essas ferramentas são tão importantes, porque a gente quebra a nossa cara de um jeito que a gente pensa assim, olha, eu pensava que o usuário... Quando eu apliquei o caixa, eu falei assim, é óbvio que ele vai colocar ali no grupo. Tá óbvio. Sim. E, cara, quando tu via o resultado, não tinha nada a ver. Assim, não que ele estivesse errado, não é isso. Mas na minha cabeça, não era isso que eu tinha pensado. E no final das contas, o que estava certo era ele. Entendeu? Então, Sim. a gente não imagina o que as pessoas pensam, como elas compreendem. Então, é muito importante vocês aplicarem essas ferramentas, porque elas ajudam pra caramba. É muito Passei demais por isso também. É um baque muito grande, mas é
você percebe o quanto seu projeto cresce, né? Quando você Sim, passa por isso de caraca, não era nada do que eu pensava e vou ter que sim. fazer desse jeito aqui. E É, está a embasado, Tainá, né? é, a Tainá fez uma pergunta aqui sobre o método, quer saber o nome do método que tu utilizou antes do card sorting. É um método de Bardan, análise de conteúdo. Ele é ótimo também, ele é muito aplicado também quando você faz questionário com o usuário. A Hanna está perguntando aqui se existe um limite máximo desses cartões de conteúdo ou se é livre mesmo. Não, não existe um limite máximo, é livre. Do bom senso e do que você precisa. Vai do que você quer de resposta, o que é importante para o seu sistema. Uhum. A Oi? Gabi a Gabi deu o exemplo do teste dela, que foram 40 cartões, né? Mas, de novo, depende muito do teu processo, do teu projeto. Tu vai chegar a falar do tempo de duração desse teu teste? Como é que foi? Então, geralmente os autores eles falam que a média é de 20 a 30 minutos para cada sessão. E aí, na plataforma que eu utilizei, ele me dava uma média de cada participante. É bom você avisar também na hora de aplicar, mais ou menos o tempo que o teu usuário tem para realizar a tarefa. Então, a média é de 30 minutos e deixa lá o usuário livre para fazer do jeito que ele quer. Não do jeito que ele quer, né? Você dá as instruções, mas agrupa do jeito que ele achar que faça sentido para ele, mas geralmente são 30 minutos. E o número de cards depende de cada projeto. Isso? Então tá. Acho que dá para a gente avançar, né? Vamos. Dá. Eu vou falar sobre resultado. Opa, desculpa. Eu vou falar sobre os tipos de análise de resultados. Vou falar de um site, uma plataforma muito legal que vocês podem ter acesso. Um pouquinho mais lá pra frente, daqui a pouco eu tô chegando lá. Enfim, então a primeira instrução que eu faço para vocês é deixar o usuário ciente do que ele vai participar, explicar para eles que é uma tarefa, falar para eles que é uma tarefa simples, que a sessão é agrupamento de cartas e fazer com que eles se sintam à vontade e confortáveis. Um usuário intimidado nessa ferramenta não vai para frente. Você tem que deixar ele bastante confiante, confortável. Falar para ele também que não é necessário um estudo prévio sobre o tema do teu projeto, porque imagina só, o usuário vai entrar no teu site, ele não vai estudar para acessar o teu site, ele só vai entrar e fazer o que ele tem que fazer lá dentro. Então, ele não precisa desse estudo prévio para participar da sessão. Aí você explica os processos, mostra a dinâmica da tarefa, fala sobre os cartões que eles têm que colocar, ó, aqui é a categoria, aqui é a funcionalidade, explica se é um card sort aberto, se é fechado. Se for fechado, as categorias já vão estar lá fixadas, ele só vai encaixar os conteúdos. Se for aberta, entrega para ele os dois cartões e fala assim, ó, agrupa esses carinhas aqui que já estão escritos, as funcionalidades já estão escritas, e entrega para ele em branco os cartões para eles colocarem um rótulo de cada grupo que eles fizerem. Então, isso aqui é um grupo, isso aqui é outro grupo, eles que vão agrupar. Explica, exemplifica, deixa isso bem claro para eles. E também eu acho que essa informação, que é a mais importante de todas, explica para ele que não existe um certo e um errado. Peça para que ele foque no que faça sentido para eles, porque eles se sentem pressionados a acertar. Eles pensam que a gente tem uma colinha, que eles têm que acertar desse jeito. E não existe cola, não existe um gabarito. Eles têm que ter ciência que você quer saber. Isso vai ajudar a entender o modelo mental, a estrutura e a forma como eles agrupam essas funcionalidades. Então, explique para eles que não existe certo e errado. Façam como vocês acharem que é certo, como que faz aquilo sentido para vocês. Também dizer para eles, eu acho importante.
Oi, fala. Não, desculpa, pode continuar, Luli. Diz para eles também que não precisa justificar os seus agrupamentos. Eles não precisam te explicar no final por que que eles colocaram esses dois carinhas nesse grupo. E que eles não se sintam obrigados a te dar qualquer tipo de satisfação pelos agrupamentos que eles vão fazer. E explica também que eles podem sugerir novas categorias, rótulos, caso os que você entregou não estejam claros para ele. Por mais que o teu card sorte seja fechado, eu acho interessante, e também Nielsen fala sobre isso, que é interessante você. Eu acho que uma das coisas que Nielsen comentou, inclusive, o mais interessante de uma sessão de card sorte é você captar o que o teu usuário está fazendo, o que ele está falando, quais são os questionamentos que eles estão se fazendo na hora da sessão. Porque isso é muito enriquecedor, gente. Eles estão perguntando, eles estão falando em voz alta quais são as dúvidas que eles têm. É aí que você tem que ficar atento. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade porque o meu foi remoto, mas eu queria muito ter ficado presencialmente para saber, para estar lá e ver quais são os comportamentos, o que eles questionam, o que eles falam. E quando você aplica uma sessão em grupo, isso é mais enriquecedor ainda, porque individualmente ele vai estar assim, mas sabe, falando em voz alta não. Quando você interage com pessoas, as dúvidas vão surgindo mais e você vai falando. E isso é ouro para vocês. Eu queria só fazer um adendo aqui que você está comentando sobre o observar, né, que a gente tem que entender que o resultado da nossa pesquisa, ela não está só no resultado ali da técnica que a gente aplicou. É um processo de observação que, quando você aplica... Sim. Por isso que aplicar ao vivo é muito melhor, porque você observa desde as expressões que as pessoas estão fazendo, porque é muito comum ela falar uma coisa, mas a expressão dela está completamente de não estou entendendo nada que está acontecendo. Uhum. Assim, eu vi uma vez uma palestra de uma outra pessoa que estava falando sobre justamente a expressão facial da pessoa, que se ela franziu a testa para fazer o teu teste ali de usabilidade, é porque ela já está sentindo alguma dificuldade. Uhum. Então a gente tem que atentar a isso. Eu tive como experiência numa outra situação, mas que se aplica a essa situação de observar todo o entorno do que está acontecendo. Eu fui fazer uma técnica de entrevista, e aí eu fui até a pessoa entrevistar, e enquanto a pessoa falava sobre as dificuldades dela, era uma pesquisa prévia, né? Eu precisava coletar alguma informação, ela riscava no papel. Então, essas coisas que essas pessoas riscavam no papel, elas me serviram de utilidade, porque enquanto ela utilizava um sistema, aquele sistema não atendia a pessoa e ela fazia manualmente, porque o sistema não estava claro para ela. Então, eu ter essas informações não foi alguma coisa que ela externou para mim durante a entrevista. Foi algo que a gente observou, porque, por que ela está riscando no papel? Sabe? Então, a gente ter consciência de que a nossa pesquisa, ela não é só, apliquei a técnica, o resultado é somente isso aqui. A gente sempre tem que estar com os olhos abertos para a postura da pessoa, para como ela está agindo, para a gente entender que aquilo também faz parte, né? Que aquilo também é resultado Sim. daquela ferramenta. E geralmente eles não falam. Eles ficam com vergonha. Então, aí quando você começa a observar assim, eu acho que deu ruim ali. Acho que eles não entenderam. E é por isso que é tão legal você estar frente a frente para observar essas coisas. Nossa, eu como professor, é muito a prova de que as pessoas não falam é justamente quando a gente pergunta se os alunos entenderam. Aí ninguém fala nada, fica todo mundo com uma cara de paisagem, entenderam bastante, né? Aí tu finge que acredita e segue em frente, né? Não, mas a gente tem que estar... Quando a gente aplica essas técnicas, a gente tem que ser muito sagaz, assim, de ver qualquer tipo de movimento e olhar franzida na testa. É um treino, né? Mas aí a gente pega o jeito. Enfim, a última coisa que eu quero dar de dica para vocês
eles vão fazer perguntas e eles vão fazer perguntas para vocês durante a sessão. E aí, você não pode responder. Eles vão fazer perguntas, mas aí o que você vai falar? Eles vão fazer, mas será que essa funcionalidade se encaixa nessa categoria, nesse grupo? Tu não vai poder responder isso para ele, porque você quer que ele te responda isso. Aí o que tu vai falar? Olha, eu não garanto te responder durante a sessão. Quem sabe no final. Agora, se eles fizerem perguntas do tipo, como é que é para agrupar? É tipo, eu uso o amarelo para a categoria e o conteúdo para o rosa, aí tudo bem. Isso daí é uma questão da dinâmica. Mas o resultado de agrupamento disso aqui você não pode responder. E eles vão se perguntar, eles vão te perguntar. Só que tu tem que dar uma de desentendido e falar assim, não dá agora. No final, ou então usa a técnica dos psicólogos, joga a pergunta para a pessoa. O que você acha sobre isso? Entendeu? Tu usa a técnica que o importante é não responder, porque é isso que você quer deles. Porque na tua cabeça tu já imagina, mas não pode ser que não seja isso. Então, eles que vão te dar essa resposta. Então tem que ficar ali atento às coisas durante a sessão. Aí, depois que você fez ou aplicou as sessões, isso e aquilo, você precisa analisar os resultados, né? Todo mundo participou, teve sessão em grupo, teve aberto, fechado, híbrido e tal. Beleza, como é que eu vou analisar esses resultados? Tem dois tipos. Você pode analisar de uma maneira informal, coleta todas as análises, pega todos os cartõezinhos lá, os agrupamentos e faz isso de forma visual, tu faz uma inspeção visual dos teus dados. E para quê? Para reconhecer os padrões de agrupamento e rotulagem que foram semelhantes de cada participante ou de cada grupo. Mas esse tipo de análise de resultado ele é um pouquinho mais raso. Você pode deixar passar uma coisa ou outra, você pode aplicar esse tipo de análise, mas ele é muito raso. Uma maneira de você fazer isso mais formal, mais confiável, tem uma análise que se chama análise de cluster. Vou até minimizar aqui para eu ver. Os resultados eles são mostrados em forma de dendrograma. E já vou explicar para vocês o que é dendrograma. Mas esse tipo de análise ele proporciona uma compreensão melhor dos dados de forma mais rica e confiável. Tá, vamos ver como é que é essa análise aqui. A análise de cluster, ele é um ramo da estatística que mede a distância entre itens e tenta encontrar grupamentos finais próximos nesse espaço. Ele permite também visualizar o quão próximos estão os itens em relação a todos os sujeitos. Os sujeitos seriam as suas funcionalidades. Esses resultados são geralmente mostrados em esquema de árvore, que são os dendrogramas. E o diagrama de árvore, ele é uma representação visual da matriz de agrupamento, né, de distância. E aí você vê lá a relação entre pares, que seriam as suas funcionalidades, e é indicado o número de 0, que indica que 100% dos teus usuários agrupam esses dois ou mais conceitos, e se tiver mais para 1, que seriam 0% dos teus usuários agruparam esses dois ou mais conceitos. Não entendi nada que tu falou. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Esse aqui é um exemplo tirado da minha dissertação. E antes de falar sobre o dendrograma, eu vou indicar para vocês o programa, essa plataforma aqui, não sei se deu para dar as outras. Optimal Workshop. Essa é uma plataforma, gente, que me proporcionou maravilhas quando eu apliquei o CardSort. É uma plataforma paga, mas tem uma solução. Eu consegui entrar em contato com eles. Nessa plataforma, eles me dão várias ferramentas de pesquisa e um deles é o CardSort. E nessa plataforma, eu mandei um site, eu fui lá no site deles, peguei o e-mail e mandei um e-mail para eles. Eu fui na UFAM. Como é que foi o processo? Eu fui lá na UFAM, gerei um e-mail
institucional. Para quê? Para dar mais credibilidade na hora de eu mandar um recadinho para eles pedindo que fosse de graça, né? Então, para eles verem lá que era da UFAM, que eu era uma aluna da UFAM, que eu era pesquisadora, que eu estava no mestrado, eu criei um e-mail institucional, fui lá no Icomp, só que para isso vocês têm que pegar quem é da UFAM, né? Vocês têm que ir na secretaria de vocês, No pegar um departamento, né? do departamento, pegar um documento pedindo, solicitando a criação de e-mail institucional. Se vocês quiserem tentar no e-mail pessoal de vocês, vocês podem tentar. Eu tentei logo no e-mail institucional porque eu estava com pouco tempo e eu queria ser rápida e direta e que eles me vissem logo. Então, criei meu e-mail institucional e entrei em contato com eles. Como é que eu entrei em contato com eles? Eu falei do meu projeto, mandei um PDF para eles, falando sobre a introdução do meu trabalho, o objetivo, por que que eu queria usar o site deles, o que que o site ia me proporcionar e pedi uma licença estudantil. A licença estudantil, R$ 0. Primeiro que você paga em dólar, não é nem em reais. Então, na época, não sei quanto é que tá hoje, mas era US$ 399. Falei, não tem condições de eu pagar um negócio desse. Então, mandei um recado lá para eles, um e-mail pedindo uma licença estudantil, porque eu queria ter resultado para o meu projeto, isso e aquilo. E eles, super fofos, me responderam e falaram, e me deram a licença estudantil. Assim, ó, tá aqui, pode usar. Eles não me deram limite de uso, eles não me deram tempo, tem 3 meses para usar a plataforma. Não. Você faz, eu respondi um questionário lá, da onde que eu era, qual era a minha pesquisa, quanto tempo eu ia precisar dessa licença estudantil. E o tempo que eu coloquei lá foi o tempo que eu tive. Certinho. Eles não tiraram nem colocaram mais tempo. Foi tudo certinho. E ainda me perguntaram se tinha alguém da minha turma que queria usar a plataforma, que eles também iam dar licença. Então, eles foram muito fofos. E não tem só essa ferramenta lá, existem outras ferramentas de pesquisa, tem mapa de calor, tem eu não lembro agora Teste AB lá também? Eu não lembro se tem, mas se duvidar tem. Mas depois anotem esse site porque ele é valioso, eles são muito legais e vai ajudar pra caramba na pesquisa de vocês. Enfim, depois eu vou fazer a propaganda. Não tá ganhando nada para isso, né? Não foi Não, pago. não, Só não tô. agradecimento por eles terem oferecido de graça, né, para ti. Sim, gente, é um amorzinho, sério. Depois disso, eu indico isso daí pra todo mundo. Eu acho que Mas, dessa tua experiência, Gabi, desculpa, só para adicionar, incentivar a realmente ir atrás, né? Tipo, quando a gente está sim, desenvolvendo uma pesquisa, a gente fica com medo de pedir, de perguntar, mas, cara, sem isso, você não vai para frente, então você tem que meter a cara a tapa mesmo, assim. O máximo gente, que eu o vou não falar é, olha, vocês têm. infelizmente não dá. Entendeu? O não vocês têm. E uma aluna da UFAM também já tinha tentado e conseguiu. Eu falei, se ela conseguiu, a gente vai conseguir também. Entendeu? E eu fui lá na cara da coragem, quase me humilhando. Mas eles foram super fofos, assim, de verdade. Então, quem estiver aí precisando nessa etapa aí de pesquisa, de ferramenta, de estruturação, façam isso. É muito bom. Enfim, tá, depois da propaganda, isso aqui é a tela que aparecia para o meu usuário quando eu enviava o link. Para enviar o link, gente, eu mandei vários PDFs com termo de Consentimento esclarecido. consentimento esclarecido. Você precisa, para ele ter. Lá você tem que editar, falar assim: ó, você vai participar do programa, da sessão tal, e tem 20 minutos para você fazer, e tem isso, isso, isso. Fiz um outro PDF explicando passo a passo de como que usava o site, o Optimal Workshop. Enviei um outro PDF falando quais eram os conteúdos que tinham no meu site, não explicando, eu só fiz tópicos do que tinha no meu site, no meu aplicativo, na verdade. E depois de eu ter feito todo, dado as instruções, isso e aquilo, eles iam para o link. E aí, como é que funcionava aqui? Esses títulos que estão aqui nesses quadradinhos eram
as minhas categorias. Eu já tinha feito os grupos. Lembra que isso aqui é um card sort híbrido, fechado barra híbrido. Então, aqui eu já tinha colocado todos os grupos, já tinham feito porque eu já tinha feito uma análise de conteúdo antes. Então, não tirei nada da minha cabeça, tudo tem embasamento. E aqui, nessa coluna, eu coloquei as funcionalidades, os conteúdos do meu aplicativo. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que ler e... outra observação. Eu coloquei descrições em cada grupo. Publicação, eles clicavam aqui e aí eu falava um pouquinho o que era. Mas não dava de bandeja, né? Tendo esse cuidado. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar, selecionar e arrastar para o grupo que eles achavam que pertencesse. Então, se eles acham que, sei lá, bora ver aqui, a publicação. Se eles acham que troca de e-mail estava dentro de, sei lá, cadastro, eles vinham, pegava a troca de e-mail e colocava dentro do cadastro. E aí fazia isso até não ter mais nenhuma funcionalidade. Tinham 40 cartões. E aí, publicação do usuário. Se eu acho que compartilhar está dentro de publicação do usuário, eu ia, selecionava aqui e arrastava para dentro desse grupo. E eles faziam isso até acabar. Feito isso, eles podiam também deixar um comentário aqui, se eles quisessem. Falar assim, eu não gostei que notificação, acho que não tem nada a ver para o nome do grupo. Que tal tu colocar, sei lá, chamada, uma coisa assim. Eles também podiam dar essas dicas, essas percepções. Também é muito enriquecedor. Beleza. Ele finalizava isso aqui, terminava a sessão. Eu também fiz questionários durante, eu acho que foi, não sei se era antes ou era depois que eles faziam essa sessão. Eu fiz um questionário para saber como que eles tinham, o que eles tinham achado da sessão, se eles tinham alguma dúvida, enfim, comentário. Você também pode fazer isso lá no Option Workshop. Beleza, terminou aqui, eles respondiam, e aí os dados iam diretamente para minha conta. E aparecia isso aqui para mim. O que é isso? Isso aqui é o dendrograma. Esse é o esquema de árvore que o Santa Rosa e Moraes, que é esse livro que vocês têm aí na UFAM, por isso que eu escolhi essa análise de resultado, porque eu sei que esse livro tem na UFAM, e ele fala sobre card sort, ele fala sobre análise de cluster, bem explicadinho. Aproxima aí da tela, Gabi, para ver melhor. Tá dando pra ver? Tá focando, meninas. Tá focando. Qual que é o título do livro? Avaliação e projeto no design de interfaces. Eu coloquei como referências no final do slide. Tá. É da Santa Rosa e Moraes. Moraes e Santa Rosa. Tem na UFAM. Ele é muito bom, ele tem outras ferramentas aqui. E ele fala sobre card sort. Então, eu falei do neodograma porque vocês têm acesso a esse conteúdo aí. Enfim, essa é o esquema da árvore, esse é o dendrograma. Como é que funciona a análise disso aqui? Essa galerinha que está aqui do lado são as funcionalidades de vocês. É isso aqui, ó. Isso aqui são as funcionalidades, estas são as categorias. Beleza. Aqui estão as funcionalidades de vocês. Quando chega nessa extremidade aqui, quer dizer que 100% dos usuários, das pessoas que participaram do teu card sort, concordam que essas categorias estejam agrupadas. Quando chega nessa outra extremidade aqui, quer dizer que nenhum usuário concorda com o agrupamento de X categoria, de X funcionalidades. Tá, ainda não entendi nada. Vou ter outro exemplo aqui. Isso era como aparecia para mim na análise. Eu passava o cursor aqui, o mouse aqui, em cima dessa estrutura que tem bem aqui, tá vendo? Quando eu colocava o mouse, ele ficava de uma cor diferente, ele ficava verde. E aí aparecia quais eram as categorias, quais eram as funcionalidades que estavam agrupadas e o nome da categoria que eu já tinha estabelecido para eles. Então, 67% dos meus usuários concordam que
tratamentos sobre gagueira, causas da gagueira, sintomas da gagueira e mitos e verdades sobre a gagueira estão dentro do grupo gagueira. Entendeu? Então, conforme eu vou passando o mouse, ele vai me dando essa informação. Ele me dá o nome da categoria, a porcentagem de concordância dos usuários e quais eram as funcionalidades que estavam dentro desta categoria. Outro exemplo que eu coloquei para vocês entenderem. Aqui, ó. Local de atendimento e data disponível para atendimento. 78% dos meus usuários concordam que essas duas funcionalidades estão dentro do grupo de agendamento de consultas. Então, tu vai passando o mouse por aqui e ele vai te dando essas informações. Isso aqui é como se fosse esquema de árvore. Quanto mais perto dessa extremidade aqui, menor o número de concordância dos teus usuários. Então, por exemplo, aqui tem uma linha mais grossa, né? E sobre gagueira, causas da gagueira, sintomas da gagueira e mitos e verdades sobre a gagueira. Isso quer dizer que 100% dos meus usuários concordam que essas 4 funcionalidades devem estar agrupadas. Entendeu? Então, funciona mais ou menos assim. No começo é difícil. Quando eu li no livro, eu falei assim, meu Deus, eu não entendi nada. Mas aí, quando eu fui no Optimal Workshop, eles explicam como que você analisa esses dados, eles te dão outras ferramentas para analisar esses dados, então fica mais fácil. Eles te explicam desde a aplicação do CartSort, do Optimal Sort, né, para eles mudaram o nome para ficar mais pessoal, mas assim, eles explicam como que você deve aplicar, como que você deve analisar, então fica muito mais fácil, entendeu? Você vê isso na prática. Ele te dá já tudo prontinho. Existem outros sistemas, outros programas de estatística, mas assim, são muito complicados. Você tem que ter um conhecimento mais aprofundado de como fazer essas análises. E o Optimal Workshop, ele já me dá isso já mastigado. Então, fica muito mais fácil da gente ler esses dados. Dentro do programa, eu só coloquei um dedograma aqui, porque é o que tem no livro do Moraes Santa Rosa. Mas lá também eles te dão outras análises de dados. Uma é a matriz de similaridade e a grade de padronização. Eles me falam exatamente os resultados que tem aqui, só que de uma forma diferente, entendeu? Então você pode colocar no seu trabalho várias formas de resultado, de dados do teu resultado, para ter uma maior compreensão. Quando você coloca isso no seu trabalho, você vai explicar, obviamente, como que a pessoa vai ler, quais foram os resultados que foram obtidos e tal, vai estar tudo explicadinho. Mas é importante você colocar mais de uma opção de resultado para a pessoa ver que, tipo assim, realmente deu esse resultado. É isso que ela conseguiu. Então, ele te mostra várias formas de ler esses resultados de outras formas. Então, quem quiser e puder, dê uma olhada lá no site que vocês é bem enriquecedor, assim, tudo que eles dão para vocês. Fora o resultado dos questionários que você vai aplicar no meio, eles também te dão os resultados, porcentagem, todos os comentários que foram feitos, tudo mastigadinho, é bem legal. Então, depois de ter falado horas aqui com vocês sobre CartSort, resumindo, é o que eu falo para vocês, gente. Decida o que você quer aprender, o que você quer tirar de proveito dessa sessão de CartSort, que é muito importante. Seleciona o método que for melhor para o teu projeto, seja ele aberto, fechado, híbrido. Se puder fazer presencial, ótimo. Se não, faça remoto. Você também tem software que possa fazer isso por você. E é importante falar também, se você fizer uma sessão presencial, você pode fazer ela também no software. Você pode usar o Optimal Workshop e ficar lá dando suporte para o teu usuário enquanto ele utiliza o programa. Então, vê o que você acha necessário, o que fica mais fácil para você. Escolha o conteúdo, e isso é uma parte importantíssima. Quais são os tópicos que vocês querem abordar, o que vocês querem tirar de proveito dessa sessão. Escolha e convide os participantes, e, lembrando, o seu público-alvo. Não adianta chamar mãe, pai, cachorro, não vai te dar nenhum resultado. Execute e classifique os cartões e registre esses dados.
analise esses resultados e use o resultado no seu projeto, que é para isso que você está fazendo. Aqui a gente tem algumas referências que eu coloquei, que eu usei no slide, e também para vocês darem uma olhada, tem um livro que só fala de card sorting e é bem aprofundado, que é esse primeiro, da Maureen Dona. E fiquem de olho, gente. Olha, se vocês quiserem uma coisa mais literal, no YouTube tem vários, se vocês querem ver como que é a dinâmica, no YouTube tem vários vídeos explicando como que é feito. Como que você entrega as cartas, como é que você posiciona, o que que vai em cada cartão. Então, a gente tem bastante material por aí. Leiam artigos que falem sobre isso, vejam como é que são analisados os resultados, como que eles escreveram, o que que eles analisaram, o que que é importante eu ter no meu projeto. Tudo isso daí facilita na hora de você expor no projeto de vocês. E também, principal, né? Criar a estrutura, o site de vocês, a plataforma, seja o que for. E é isso. Obrigada. E... Incrível, Gabi. Olha, aqui tem a Jéssica tá falando que você devia se aplicar para professora de estatística já. Ai, não, calma, vamos com calma. O Elisandro falou que já que o site te dá tudo isso bem detalhado, te poupar tempo, né? Isso justifica o motivo do valor ser tão caro do Optimal Sim. Work, né? Sim, sim. Eles te dão tudo isso aí mesmo, mas assim, se você pedir uma licença estudantil, eles vão estar lá, assim, super abertos. Eles valorizam muito o lance da pesquisa, eles sabem a real importância que tem disso. São pessoas que estão por trás das coisas também, né? Então, assim, às vezes a gente acha que é muito impossível, mas tenta, cara, manda um e-mail e vê no que dá. Assim, é tão fácil hoje em dia a gente entrar em contato com as pessoas e a internet nos dá um alcance muito grande. Eu passei por, aliás, a professora Claudete Rushva uma vez contou uma experiência dela que ela precisava muito de um artigo que não estava disponibilizado de forma gratuita pela internet. Então, ela mandou e-mail para o autor, pedindo do autor do artigo para ele liberar. E ele mandou o artigo completo para ela, assim, para ela ter acesso e conseguir desenvolver a pesquisa. Eu acho que dentro da academia existe geralmente uma disposição um pouco maior para compartilhar, para ter essa troca de conhecimento. E, por exemplo, com certeza a Optimal Work sabia que a Gabi ia passar a vida toda dela elogiando a plataforma, assim como ela está fazendo aqui nessa palestra com todo mundo, né? Garota propaganda super, porque é muito legal a experiência que eles... Eu olhei o lance da experiência, né, com o usuário. Eu estava desesperada, eu precisava de uma plataforma que pudesse me proporcionar o card sort online. E depois que eu vi todos os recursos, eu falei, nossa, eu preciso. Eu vou tentar. E eles foram super fofos, sabe? Falaram assim, ai, que bom que você estava... nós gostamos muito do seu projeto, nós achamos valioso e toma aí a tua licença e vai fazer teu projeto. Que legal. Gente, Gabi? alguém tem alguma dúvida? Opa, Oi? Pode falar, Stephanie. Oi. Eu ainda estou com uma dúvida sobre a sessão em grupo, que você falou que o ideal são 15, né? 5 grupos com 3 cada. Uhum. Esses grupos com 3 cada, as 3 pessoas estão fazendo juntas, discutindo entre si e analisando cada categoria, ou cada uma faz individual o seu? Não, as 3 estão fazendo a mesma tabelinha. Ah, sim, entendi. Elas estão lá organizando as categorias, né? E discutindo entre si e trocando ideias sobre como organizar. As 3 pessoas trocando ideias, então. Isso. Essa é a ideia. De fazer elas discutirem e falar assim, tu acha que isso vai aqui? Tu acha que... Não, eu acho que é lá naquele outro grupo. Ah, sim, entendi. Obrigada. Nada. É aberta ainda a sessão de perguntas, gente. Podem jogar um monte de pergunta aqui. A Bárbara está digitando com os pés porque com as mãos ela está batendo palmas.
Ai, gente. Gente, eu vou agradecer a presença de todo mundo, agradecer a disponibilidade da Gabi de vir aqui com a gente nesse momento que é um pouco complicado para todo mundo, e se dispor a trazer esse conteúdo como palestra para a gente. Inicialmente, esse projeto, a Camila até comentou na palestra passada, inicialmente a ideia desse projeto de palestras e de evento online era uma coisa que ia ser restrita a uma turma de uma disciplina. Mas a gente viu que o conteúdo era muito rico e então a gente decidiu abrir para todo mundo que quisesse, se interessasse, em entender um pouco mais. A gente sabe que a área de design de interação ela é uma área de interesse grande pelos alunos. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês. A gente está organizando isso com muita atenção e muita dedicação. Então, Gabi, obrigado pela tua disponibilidade, por ter montado essa palestra maravilhosa.